Comecei a gravar aqui. Vamos ver, então, desvio padrão. Semana passada, a gente terminou o assunto 8 e começamos o assunto 9 com medidas de posição. Então, a gente viu as médias, moda e mediana. E agora a gente entra com desvio padrão. Depois eu vou colocar uma lista de exercícios de concurso, assim, para que vocês vejam de que forma isso cai também, né? De que outras maneiras isso pode aparecer como pergunta. O Pedro está no fone. Tá? Uma lista de exercícios extras para que a gente consiga fazer. Deixa eu ver aqui. Pegar o quadro ali. Pega bem, né? Mexi tanto na câmera que talvez eu tenha deixado vocês tontos agora. Legal? Tá. Bom, quando a gente fala em desvio padrão, variância e coeficiente de variabilidade, na realidade a gente não está falando de medidas de posição, a gente está falando de medidas de dispersão. O quanto algum determinado dado ou um total de dados estão distantes da minha média, tá? Então, esse é o desvio padrão. Então, se tu tens ali uma média, se tu tens, sei lá, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar algumas canetas aqui. É uma caneta mais cheia de carga. Essa aqui tá bom. Se nós pegarmos, por exemplo, três estudantes, tá? E eles têm notas desse tipo aqui, tá? O aluno 1, ele tem nota 7, 7 e 7. O aluno 2, ele tem nota 6, 7 e 8. E o aluno 3, ele tem nota 4, 7 e 10. Eu tenho esses 3 estudantes aqui, tá? Com esses 3 estudantes, só um pouquinho. Não. Com esses 3 estudantes aqui, o que é? Se eu tivesse que escolher algum desses estudantes, se eu fosse escolher apenas pela média, o estudante 1, o aluno 1, teria que média? A média do aluno 1 é o quê? 7 mais 7 mais 7 divididos por 3, 21 divididos por 3, 7. Certo? Esse cara tem média 7. A média do estudante 2 é o quê? 6 mais 7 mais 8 divididos por 3. Quando eu somo 21, média 7 também. A média do estudante 3, o aluno 3, vai ser 4 mais 7, 11, 11 mais 10, 21, 21 divididos por 3, 7. Então, aparentemente, esses 3 estudantes têm a mesma média e esses 3 estudantes estão, sei lá, conseguiram ser aprovados e tal. Mas será que esses 3 estudantes, tendo a mesma média, essas notas tão diferentes entre eles, têm a mesma capacidade, o mesmo potencial? Qual seria um critério de desempate? O critério de desempate seria o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O quanto esses caras estão com as médias distantes das próprias médias, tá? O quanto oscila esse nível de conhecimento. Então, aqui eu fiz uma média aritmética simples. Se eu tivesse feito uma média harmônica,
Consequentemente, a maior média harmônica seria desse cara aqui. Por quê? Porque ele tem maior harmonia em suas notas, tá? E qual é a menor média harmônica? A menor média harmônica teria sido do estudante 3. Por quê? Porque ele tem maior desnível entre as suas notas. O que é, então, um desvio padrão? Um desvio padrão é esse conceito de desarmonia, o quanto distante você está da sua média, tá? O quanto distante você está da média do outro. Se eu disser assim, ó, alguém pergunta, quanto é que você tirou na prova? Você diz assim, eu tirei 7. Eu disse, o cara diz, foi tri bem. Como é que ele sabe se tu foi bem ou não? Qual o critério que ele tem para saber se tu foi bem ou não? Só essa tua nota não diz nada. Essa tua nota, 7, ela está na média da faculdade. Mas imagina que todo mundo tirou 10 na tua turma. Tu foi o único que tirou 7. Tu foi bem nessa prova? Não, não foi bem. Por quê? Porque tu estás muito abaixo da média dos demais. Então, se todo mundo gabaritou a prova e você tirou 7 nessa prova, significa que tu foi bem na média, mas tu tá abaixo da média em relação aos outros. Então, em relação aos outros, tu não está bem. Então, por um único critério de saber a nota, sem comparar essa nota com os demais, sem fazer esse desvio, não tem como tu saber se tu foi bem ou não. Você concorda? Sim, não, talvez. Então, como é que a gente sabe esse critério aqui de desnivelamento da nota? Através do desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é um desvio aceitável, tá? Se todo mundo tivesse, eu tirei 7 na prova, se todo mundo tivesse tirado 7,5, será que eu fui bem em relação aos outros? Mesmo tendo meio ponto abaixo da média? Eu vou ter que calcular o desvio padrão da turma. Se dentro desse desvio padrão eu estiver abaixo um desvio padrão ou acima um desvio padrão, significa que eu ainda estou aceitável dentro dessa pseudo-média. Agora, se eu estiver muito distante, abaixo desse desvio padrão, ou eu estou muito mal em relação à turma. E se eu estiver bem acima desse desvio padrão, eu estou me sobressaindo em relação à turma. Então, apenas a nota não cabe. Eu tenho que ter um critério de comparação com os demais. E esse critério de comparação com os demais é o chamado desvio padrão, certo? Esse desvio padrão, ele pode ser calculado de uma maneira bem simples. E quando ele tem muitos números, aqui eu peguei um exemplo com 3 números, tá? Então, o desvio padrão aqui, quando é de 3 números, posso calcular ele de uma maneira simples. Mas a gente trabalha com desvio padrão, com tabelas e com uma série de números. E existem diferenças. Na realidade, tem 4 jeitos de calcular um desvio padrão. Você calcula 2 formas de desvio padrão quando eles são populações e 2 formas de desvio padrão quando eles são amostras. Tá? O que é população? Quando tu pega todos os números que rodeiam aquele problema ou aquele fato que tu estás calculando. Então, por exemplo, se as únicas notas fossem essas 3, vou calcular um desvio padrão populacional. Agora, se entre 20 estudantes ou 20 notas eu peguei 3, aí eu estou calculando um desvio padrão de uma amostra. Eu coletei apenas alguns e não todos. E a fórmula entre população e amostra é diferenciada. Outra diferença que tem para se calcular desvio padrão, não só de amostra e de população, mas sim se tu tens um desvio padrão frequencial, ou seja, se isso vem numa tabela de frequência organizada, ou se tu tens um desvio padrão assim, ó, sequencial numérico, tá? Aí o que tu vai calcular? Vai calcular de um outro jeito, tá? Então são 4 formas, essa noite de sexta-feira é para que a gente consiga trabalhar desses 4 jeitos, calculando também variância e coeficiente de variabilidade. Certinho? Então, quando for calcular um desvio padrão aqui, ó, tá? De sequência numérica, a primeira coisa que eu tenho que calcular, e daí de uma maneira empírica, tá? É a média de cada um.
porque o referencial do desvio padrão está em relação a quem? A média. Então, qual será o desvio padrão do estudante número 1? Bom, vou ver. O desvio padrão do estudante número 1 vai ser o quê? Bom, o desvio padrão do estudante número 1 vai ser a raiz quadrada da diferença entre a sua nota e a sua média elevado ao quadrado, somatório disso. Então, desvio padrão, como é que eu vou calcular? Vou calcular a primeira nota menos a média elevado ao quadrado, mais a segunda nota menos a média elevado ao quadrado, mais a terceira nota menos a média elevado ao quadrado, de raiz quadrada disso dividido pela quantidade de itens que eu tenho. A quantidade de itens que eu tenho aqui, no caso, é o meu N, né? Ele seria o quê? 3, porque eu tenho 3 notas, certo? Isso é um cálculo simples de um desvio padrão pequenininho. Só tenho 3 elementos para calcular, fica fácil eu calcular assim, tá? Então, como é que eu vou fazer? Bom, vou pegar aqui 7 menos a média, que é 7, elevado ao quadrado, mais a outra nota, 7 menos 7 elevado ao quadrado, mais 7 menos 7 elevado ao quadrado, certo? É isso que eu vou fazer em cada um deles. Dividido por N, quem é o N? É o 3, raiz quadrada disso aqui. Tá? Então, quando eu calculo assim, o que que eu vejo? Eu vejo aqui que eu tenho um desvio padrão, que é o quê? 7 menos 7, 0 elevado ao quadrado, 1. 7 menos 7, 0 elevado ao quadrado, 1. 7 menos 7, 0, 0, opa. Elevado ao quadrado, 1, cara. 0, né? Vai, eu ia dizer agora sim. Não, e aí eu tô fazendo, ninguém fala nada. E opa, 0, 0, não. Zerinho aqui, tá? Dividido por 3. Então, quem vai ser esse meu desvio padrão? 0. Por que que o desvio padrão é 0? Quanto distante essas notas estão da média? Não estão distante absolutamente nada. Estão em cima da média, é cravadaço, certo? Então, desvio padrão 0. Agora, o que que vai ocorrer aqui? Bom, aqui... Tenho que entrar na sala, só um pouquinho. Aqui eu vou ter um distanciamento maior. Então, o desvio padrão lá do estudante 2 vai ser o quê? Bom, bora lá. Vamos pegar cada nota. 6, subtrair de 7 elevar ao quadrado. Aí, 7 subtrair da média dele elevar ao quadrado. Mais 8 subtrair da média elevar ao quadrado dividido por 3. Então, esse desvio padrão aqui, eu vou colocar isso aqui direto. Bom, fazer que nem ele. Vai dar menos 1 elevado ao quadrado, 1. Aqui, 0 elevado ao quadrado, 0. E aqui, 1 elevado ao quadrado, 1 sobre 3. O que que eu tenho? Eu tenho raiz de 2 sobre 3. Certo? E é isso que vai ser o desvio padrão. Esse desvio padrão aqui vai ser um desvio padrão pequenininho. Concordam que é um desvio padrão pequenininho? As notas estão bem próximas da média. Então, eu tenho aqui 2 dividido por 3, raiz quadrada desse cara. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,816, tá? 0,816. Esse é o desvio padrão desse estudante aqui. Então, o desvio padrão desse estudante 1, deixa eu colocar ali do lado, o desvio padrão desse cara deu 0, o desvio padrão desse cara aqui deu 0,816, e agora eu vou calcular o desvio padrão desse aqui. Consequentemente, eu já sei, por ter entendido a noção de desvio padrão, que como esse cara tem as suas notas mais, né, heterogêneas em relação à média, que é 7, esse desvio padrão aqui vai ser maior, tá? Eu vou apagar aqui primeiro e vou calcular o desvio padrão aqui. Então, o desvio padrão do terceiro estudante vai ser 4 menos 7 elevado ao quadrado, mais, qual foi a outra nota? 7 menos 7 elevado ao quadrado, e qual foi a outra nota?
10 menos 7 elevado ao quadrado dividido por 3, que é o meu N, que é a quantidade de notas que eu tenho aqui. Então, o desvio padrão ficou 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui deu 0 e aqui deu 3 elevado ao quadrado, 9. Divididos por 3. Então, eu tenho ali um 18 divididos por 3. 18 divididos por 3 é 6. Raiz quadrada. 2,449. Vamos analisar esses cálculos aqui, tá? Analisando esses cálculos aqui, o que que eu vejo? Eu vejo que quanto maior, mais dispersos são os dados, tá? Mais dispersos, mais distante da minha média são os dados, maior o desvio padrão eu tenho. Quanto mais homogêneo eles são, então aqui menos dispersos, menor é o meu desvio padrão. Então, quanto mais homogêneo, menor desvio padrão. Quanto mais heterogêneo, maior desvio padrão. Menos disperso, menor desvio padrão. Mais disperso, maior desvio padrão. Se eu olhasse isso aqui num gráfico e tivesse umas bolinhas pipocando, de repente eu consigo saber quem tem o maior ou menor desvio padrão apenas observando o gráfico, tá? Vamos imaginar o seguinte. Posso apagar isso aqui? Tranquilo? Sim. Eu vou apagar. Vou apagar e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Imaginem que eu tenho isso aqui, ó, tá? Um gráfico. Eu sei que a média é essa reta vermelha aqui, tá? Isso aqui é a média. E agora eu vou colocar os valores aqui. Sei lá que valores, pode ser as notas de todos vocês aí. Essa aqui não significa, esse vermelho não significa a média 7, mas sim a média que vocês conseguiram, a turma fez na prova, tá? Então, eu peguei todas as notas da prova e calculei a média. A média da turma na prova foi essa. As notas dos estudantes que fizeram foi essa aqui. Tá? Comparando aqui, cada pontinho é a nota de um de vocês. Eu vejo que essas notas, elas estão, em relação à média, todas muito próximas ou muito distantes? Eu observo que elas estão distantes. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma turma que tem um desvio padrão alto em relação à própria média deles. Significa que o saber de vocês não está sendo igual. E aí é que a gente consegue quantificar o quanto está sendo produtivo as aulas ou não. Por quê? Porque se eu tenho uma média em relação à turma e todo mundo fica próximo da média, significa que o professor conseguiu, o professor e os estudantes, né? Porque uma aula não é de uma parte, e sim das duas, que o professor conseguiu se comunicar com os estudantes conseguiram se comunicar com o professor, e que aquele conteúdo, aquele conhecimento realmente conseguiu ser transmitido. Por quê? Porque, na realidade, se eu tivesse aqui uma média, e todo mundo muito próximo dela, assim, ó. Ah, sempre vai ter um desgarrado lá que vai mal, o outro que vai muito bem, tá? Mas, na grande maioria, todos atrelados, observem que o desvio padrão dessa, por as notas estarem mais homogêneas, mais próximos à média, ela é melhor e menor
do que o desvio padrão do anterior, que são muito heterogêneos. O que significa isso? Que todo mundo conseguiu ter a mesma quantidade. Se eu tivesse que quantificar o conhecimento através apenas da nota, todos tiveram a mesma aprendizagem, porque todos estão muito próximos. Agora aqui, não. Aqui eu tenho os caras que estão próximos, eu tenho os caras que estão muito bem, outros muito mal. Certo? Então, só olhando esses dois gráficos, eu consigo saber o quê? Que o desempenho desta turma é melhor que o desempenho desta. Por quê? Porque o desvio padrão é menor. Não interessa a média. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Posso transformar isso em produtividade, por exemplo. Quando eu falo em produtividade, para que vocês consigam entender melhor o que eu estou falando, tá? Eu pego lá a média de produtividade dos meus funcionários. Eu pego todos os funcionários e faço a média da produtividade de todos, tá? Geral, média geralzona. Calculo lá a média de produtividade geral de todos eles. Depois, eu coloco essa média num gráfico e coloco a produção de cada um. A princípio, esses caras devem ter a mesma produtividade, eles devem estar mais ou menos assim. Se por acaso acontecer de alguma coisa desse tipo, significa que eu tenho funcionários que estão produzindo muito mais do que a média e outros muito menos. Então, há alguma coisa de errado. Que essa média foi puxada para baixo, mesmo tendo esses caras aqui acima dessa média. Tá? Tem que ver o que está acontecendo com esses caras aqui. Eles não estão com o material satisfatório, eles estão rendendo menos por quê, tá? E daí eu tenho um problema lá nessa produção. Porque eles estão produzindo menos do que os outros. E daí deixa o meu desvio padrão, existe um desnivelamento. Por que esses funcionários conseguem produzir muito mais do que esses? Aqui não, ó, os caras estão produzindo todos iguais. Ah, de repente, um produz um pouco menos ou um pouco mais, por quê? Ah, eu tenho aquele cara que é fumante e que para, eventualmente, para sair para fumar seu cigarro, então a produção dele vai ser menor. Eu tenho um cara que não está com uma máquina tão boa, então a produção dele vai ser menor. Ou tenho aquele cara que, em determinado dia, a máquina quebrou e ele não pôde produzir. Foi exatamente nesse mês ou nessa semana que eu fiz o levantamento dos dados, tá? Mas isso aqui, ó, isso aqui nós temos um problema. Alguém quer questionar alguma coisa? Professor, Sim. qual é a diferença desse desvio padrão porque a gente calculou antes, que era a raiz de n vezes p vezes o quê? Aquele desvio padrão que tu está falando é da binomial. Isso. Aquele desvio padrão que a gente estava calculando era de uma probabilidade binomial. Agora a gente não vai estar calculando desvio padrão de probabilidades. A gente vai estar calculando desvio padrão de coisas reais. Eu não tô calculando probabilidades. Eu estou calculando o que eu já sei que aconteceu. Tá? Aquilo era uma provável situação. Então, eu supus que aquilo iria acontecer. Então, aquilo é um desvio padrão de uma suposta probabilidade, de um suposto acontecimento. Agora não, agora estou calculando desvio padrão de dados já obtidos, e é certo, eu não estou calculando probabilidades. Não estou achando que vai acontecer. Já aconteceu e eu tenho esses dados. Consegui me fazer claro? Sim, senhora. Então, aquele é o desvio padrão da probabilidade, este é o desvio padrão da estatística. E eu posso aplicar a fórmula da probabilidade do desvio padrão nesse caso para ver se ele funcionou? Não. Tu pode até comparar, mas aquilo era uma probabilidade. O que é uma probabilidade? Tu entende o que é uma probabilidade? Uma probabilidade é a possibilidade de algo acontecer. E eu faço um cálculo que essa probabilidade e que desse algo acontecer mais próximo possível da realidade. Tá? Então, se aquele cálculo lá estiver bem, se aqueles dados estiverem bem organizados, ele vai chegar muito próximo ao dado real, mas nada como tu ter um dado real. Certo? Certo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu postei sexta-feira passada, vocês viram que foi terminando a aula, já baixava,
quando eu entrava numa outra live, já estava postado ali tudo, certo? Vocês viram isso? Que as aulas foram postadas imediatamente. Eu fiquei devendo mais alguma coisa para vocês? Eu acho que não, né? Não? Porque, assim, ó, o assunto, eu não depositei um novo assunto, porque essa noite a gente vai ficar no assunto novo, porque ele é bem extenso. Então, não tem um outro assunto ali, tá? Por isso que eu não coloquei nada, eu só coloquei o chat e o horário das lives, porque o assunto já tinha sido depositado na aula anterior, tá? O arquivo. Tá? Bom, conseguiram entender isso? Bom, entendendo isso, nós vamos lá para a página. Bom, não botei página nisso, né? Desvio padrão. Depois dessas tabelas, depois dos exercícios da média que eu tinha deixado para vocês fazerem, aqui tem desvio padrão. E daí diz assim, ó. Fórmulas simplificadas de desvio padrão. E aí vem as fórmulas, são 4 fórmulas. Conjunto de dados, ó, que eu tenho conjunto de dados. Tá? Conjunto de dados, como calcular de uma maneira mais simples, porque imaginem vocês, aqui eu tinha 3 notas, mas imaginem se eu quero fazer o desvio padrão de todas as notas de vocês durante todo o curso de engenharia. São muitas, não são? E daí imaginem se eu tivesse que, para calcular tudo isso, colocar dentro da raiz subtrair da média. Daria um trabalho excessivo. Então, existe uma forma de calcular isso que me dê menos trabalho. Então, são essas fórmulas simplificadas. Então, aqui eu tenho fórmula de conjunto de dados de população e de amostra, fórmula de distribuição de frequência, de padrão de distribuição de frequência por população e amostra. Tá? Vamos pegar, então, um exemplo de conjunto de dados e utilizar essas 2 fórmulas que eu tenho aqui. Eu tenho 10 minutos, né? Eu consigo fazer alguma coisa ainda aqui. Então, aqui, ó, conjunto de dados. Para o conjunto de dados, eu vou ter, para a população, essa fórmula aqui, ó. Somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi elevado ao quadrado dividido por n. Isso aqui é para a população, tá? E para a amostra, observem o quê? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Hoje parece que eu estou um pouquinho atrapalhada. Comi um pedaço da fórmula. Tem um n aqui antes. Isso aqui dividido por n. E dividido tudo por n de novo. E aqui dividido por n e tudo dividido por n menos 1. Essa raiz quadrada desce até lá embaixo. Aqui. Certinho? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Qual a diferença entre população e amostra? A diferença da fórmula de população e amostra, basicamente, é o último denominador. Para a população é N e para a amostra é N menos 1. Sempre quando eu estiver calculando para a amostra, vai ser N menos 1. Tanto em conjunto de dados, quanto em tabela de frequência, tá? Então, eu uso símbolos diferentes também. Quando eu estou falando de população, eu uso esse símbolo. Quando eu estou falando de amostra, eu uso esse símbolo. Mas, na realidade, pessoal, para mim, indifere o símbolo que vocês usarão. Vocês não são estatísticos, tá? Vocês são engenheiros. Desde que vocês saibam que quando vocês estiverem calculando população, o denominador é N. E quando vocês estiverem calculando a amostra, N menos 1, porque isso vai ser de relevância no resultado dos dados, certo? Então,
Vou pegar aqui alguns valores para que a gente consiga fazer um exemplo. Vamos pegar um conjunto de dados assim, ó. Imaginem que eu tenha um conjunto de dados e que isso seja uma população. Alguém deve estar pensando, como é que eu vou saber se esse negócio é população ou amostra? Bom, ou o enunciado é claro, ou a situação do problema tem que deixar claro para vocês se é população ou amostra. Se vocês forem calcular o desvio padrão da produção, se vocês pegarem todos os funcionários para fazer esse cálculo, vocês estão calculando a produção de uma população. Agora, se vocês estiverem calculando a produção de alguns funcionários, aí é de uma amostra. Então, vocês têm que saber o que vocês estão calculando ali, certo? Então, vamos imaginar que ali a gente pegou de uma pequena empresa a produção dos caras. Vamos calcular como se fosse uma amostra de alguns funcionários, então. Tá? Então, a produção de alguns funcionários de 1º de 5 até 31 foi o quê? Foi dia letivo? Dia... Bom, vou botar 31. Assim, tá? A produção de alguns funcionários. Bom, só pelo fato de ser alguns, eu já sei que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai me levar a crer que é uma amostra. Eu vou calcular o desvio padrão de uma amostra. Qual é a produção? Bom, pego e monto uma tabela. Tá? A produção vai ser assim, ó. XY. Esses são a produção de alguns funcionários. Então, o primeiro funcionário produziu lá, sei lá, 9, o outro 6, o outro 12, o outro 5, o outro produziu 10. Ok? Então, peguei esses 5 funcionários e peguei quanto eles produziram durante o mês inteiro. 6, 9, 6, 12, 5 e 10. Ok? Esse cara que está bem aquém dos demais, tá? Vamos ver o desvio padrão permitido para esse mês em relação a essa amostra que eu peguei. Como é quando eu falo que isso aqui é um desvio padrão amostral, isso aqui eu sei que é de um conjunto de dados, porque eu só tenho números, tá? Funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, isso aqui não está numa tabela com uma amplitude. Como é que eu sei qual das duas eu vou usar? Bom, é amostral, é essa aqui. O que tem nessa fórmula que eu preciso saber? O N, que é a quantidade de dados coletados, e eu tenho o meu N aqui como sendo 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu N vai ser 5. E eu preciso do somatório desses dados elevados ao quadrado e eu preciso do somatório desses dados elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui é pegar o somatório desta coluna e depois que eu tiver o somatório dessa coluna, elevar ao quadrado. E isso aqui é montar uma coluna com todos esses dados elevados ao quadrado e depois somar. Certo? Conseguiram entender a diferença? Então, aqui eu vou ter 81, 36, 144, 25 e 100. Então, aqui eu tenho o somatório desses dados elevados ao quadrado e aqui eu tenho o somatório desses dados. E, posteriormente, na fórmula, eu vou elevar ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso aqui para jogar nessa fórmula aqui, então. Eu tenho 9, 6, 12, 5 e 10. Esse somatório deu 42. Agora, vou somar isso aqui. 81, 36, 144, 25 e 100. Deu 386. Como eu já tenho esses dois somatórios, eu consigo jogar nessa fórmula aqui. Essa fórmula vai ser o quê? Raiz quadrada deste somatório aqui, 386, menos o somatório desse cara elevado ao quadrado, então vai ser 42 elevado ao quadrado, dividido por N, quem é meu N? 5,
e depois divididos por N menos 1, que é 5 menos 1, que vai ser 4. Certo? Então, esse desvio padrão amostral vai ser 42 elevado ao quadrado, vai dar 1.764. Divididos por 5, aqui deu 386 menos 352,8. Porque isso aqui eu já dividi por 5. E daí faço a subtração e divido por 4. Fazendo a subtração aqui, eu tenho 386 menos, divido isso aqui por 4, e eu tenho dentro desta raiz 8,3. Extraindo a raiz, o meu desvio padrão é de 2,881. Fiz o arredondamento ali porque dava 880 e depois o número 9. Esse é o desvio padrão. Então, eu consigo saber que é aceitável o cara produzir, se eu pegar a média, mais ou menos 3 peças abaixo e 3 peças acima desta média. Mais do que isso abaixo, ele está desqualificando o trabalho, ou seja, ele não está produzindo o que pode, e acima dessa, o cara está se superando totalmente. Conseguiram entender? Acho que está acabando nosso tempo aqui. Alguém quer fazer alguma observação? Tudo tranquilo, gente? Tem alguém? Gente. Professora. Sim. Me respondam, senão eu penso que eu estou num vácuo total aqui. Então tá. Dei uma copiada aí, acho que está terminando o nosso... Tu tá rindo aí, né? Eu pergunto, vocês não falam nada? Fico pensando assim, ué, todo mundo foi embora, foi jantar e me deixaram aqui dando aula sozinha? Uma sexta-feira com